Tenho uma palavra pra você. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos num trimestre muito importante que trará grandes edificações para aqueles que estão acompanhando. Nós estamos falando nesse trimestre sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. A lição de hoje nós vamos estar estudando a lição número 5, que fala sobre a relevância de congregar em uma igreja local para fortalecer a fé e a comunhão. Vamos estar vendo sobre este assunto. Eu vou procurar falar um pouquinho baixo, pois a garganta não anda boa esses dias, né? Quero pedir desculpa, tenho faltado algumas aulas, mas eu gostaria que você já desse um like aí. Se você não gostar da aula, depois você dislike, né? Vai lá e apaga o like, pois é muito importante. Um like traz pra gente assim motivação e também para que o YouTube possa estar levantando aí a gente para cima, né? Então eu gostaria muito desse like. Então não se esqueça aí de estar dando seu like, compartilhando, fazendo seus comentários. Quero mandar um grande abraço aí para o internauta Matheus Ferreira. Ele está sempre aí comentando, né? Então que Deus abençoe o irmão Matheus Ferreira. Adriano Veiga Lima, Deus abençoe você, Adriano. Ele disse que é muito bom ouvir minhas aulas. Marcelo Norato, ele disse que a lição é maravilhosa. E o pastor Cláudio, da igreja Jesus é o Altar, muito obrigado, pastor. Deus abençoe o senhor, abençoe também o seu ministério. A lição de hoje, como é uma lição muito importante, eu vou estar falando pausadamente, por causa que estou aí com um sistema de meio querendo bronquite aí, né? Então estou tendo alguma dificuldade, mas eu vou estar falando pausado para que vocês possam entender. Dentro da introdução, o comentador diz: nesta lição estudaremos sobre a importância e a necessidade de congregar. Nós vamos estar vendo isso durante a aula, a importância de congregar, o que está acontecendo com as pessoas que estão deixando de congregar. Então vai ser muito importante esta aula para todos nós, pois no sentido bíblico, congregar é o ato de se reunir na igreja para adorar a Deus, se reunir em nome de Jesus. E essa reunião é para edificação do corpo de Cristo. Dentro do ponto 1, dentro do objetivo da lição, eu vou estar incentivando a participação nas atividades da igreja. O esboço da primeira parte da lição diz assim: é necessário congregar. Pastores, lideranças, professores, nós temos que entender a necessidade. A reunião local do povo de Deus sempre foi essencial, principalmente para o seu crescimento espiritual. Isso pode ser notado no Antigo Testamento, como no Novo Testamento e nos dias atuais. Então é importante, tem muitas pessoas, né, deixando de congregar, e nós vamos estar vendo no decorrer dessa lição que as pessoas que deixam de congregar, a tendência é se esfriar na fé e acabar se desviando. Então há uma necessidade do povo de Deus estar junto, reunido, adorando a Deus, confraternizando. Até imagine se todos forem agora congregar em casa e assistir culto através da internet, os nossos jovens também, para se casar, não vai estar na igreja vendo, né, vendo e vivendo a comunhão com outros jovens. O tópico 1 diz assim: no Antigo Testamento, a primeira menção bíblica sobre um local de culto a Deus se encontra em Êxodo 25:8, quando Deus deu a seguinte ordem:
e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Quer dizer, Deus sempre quis estar no meio do seu povo e sempre quis que o povo congregasse. Então nós vamos estar vendo que a construção do tabernáculo no deserto era um templo móvel, né? Carregava daqui para cá, para lá, né? Era feita a sua construção e eles iam carregando no deserto. Depois Salomão fez aquele grande templo em Jerusalém para que as pessoas se reunissem para adorar a Deus. No tópico 1 e 2 nós vamos ver que como é que foi no Novo Testamento. Então nós vemos que no Novo Testamento, embora os templos oficialmente tinham surgido no 3º século depois de Cristo, o relato bíblico nos leva a entender que a igreja se reunia fora das sinagogas em espaço cedido ou alugado para este fim. Então a adoração era contínua e o povo já se reunia. No 1.3 nós vamos ver que nos dias atuais, apesar de estarmos presentes um considerável crescimento do número dos desigrejados, né, crentes que diz não precisar frequentar a igreja, isso quer dizer o desigrejado. Nós temos muita gente dizendo, eu não preciso de igreja. Você precisa da comunhão, sem comunhão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós fomos feitos para ver unidos, estavam todos juntos, reunidos no mesmo lugar. Então, o desigrejado, ele é uma prática, né? É um movimento que constitui um desvio da verdadeira comunhão cristã. Então, para não dar ouvido a esse negócio de que você não precisa de igreja. É impossível viver a plenitude da vida devocional sem a prática do amor fraternal e do sentimento de pertencimento. Já pensou? Você se sentir, professores e professoras, para os seus alunos, qual igreja você pertence? Não, eu pertenço não à igreja não, eu sou crente em casa. Eu agora sigo na internet. Isso além de tirar o compromisso de estarmos confraternizando, ainda esvazia-se a pessoa de Deus. Paulo, quando fala na nossa reunião, no nossos cultos, ele nos considera como uma família de Deus. Até ele escreveu dizendo assim, que não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A igreja, nos dias atuais, não pode deixar de promover o companheirismo, a integração entre os seus membros. Isto é, cumprir a sua vocação como corpo de Cristo aqui na terra. Então, a igreja precisa estar ali em atividade uns com os outros. Então, uma das coisas que não podemos fazer sozinho é ser cristão. Nós precisamos dos outros. Jesus convocou seus apóstolos. Então, agora, nesse segundo tópico, nós vamos estar mostrando o perigo de não congregar, ou seja, o perigo de quem não congrega. O esboço da segunda parte da lição fala o perigo de não congregar. Os que são unidos em Cristo também devem estar unidos entre si. Então, o amor, a fraternidade, o amor que Jesus Cristo amou a igreja, mas ele amou, ele disse para que vocês sejam um. Não tem como sermos um se estamos desigrejados, se estamos fora da igreja. Então, deixar de congregar pode caracterizar pelo menos 3 coisas que nós vamos estar vendo nessa lição. Então, temos que ter cuidado. O 2.1 diz assim, desobediência à palavra de Deus. Deus mostra de forma mútua, clara na sua palavra, a necessidade do seu povo de congregar. Então a palavra de Deus vem trazendo, mostrando essa necessidade. E aí nós vemos Moisés alertando a liderança de Israel, no sentido que ajuntasse todo o povo, ajuntasse homens e mulheres, para ouvir e aprender a palavra de Deus. Quando nós lemos a carta do escritor aos Hebreus, ele diz que nós não devemos deixar de congregar. Ele diz, não deixe aí a nossa congregação, como é o costume de alguns. Antes, ensinando uns aos outros. Aí ele diz assim, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando daquele dia. Então o crente que
deliberadamente deixa de congregar, está em desacordo com uma determinação divina. Nós estamos tendo esse problema nas nossas igrejas. Os cultos de terça, de quinta, principalmente nas cidades menores. As cidades maiores tem muita gente, não é que vá todo mundo, mas então não dá para ver muito essa lacuna, né? Mas a cidade menor tem dia que você vai dirigir um culto de ensino, tem poucas pessoas. Um culto de quinta-feira também tem poucas pessoas. E por que não dizer, até às vezes nos cultos públicos, as pessoas perderam o desejo de congregar e querem cultuar a Deus através da internet. Até onde isso é positivo e até onde é negativo. Então é preciso haver um alerta sobre isso, para ver qual a importância e qual a desvantagem. Então, porque algumas denominações enfrentam uma crise existencial por algumas tendências. Qual que são essas tendências? Um declínio no número de membros, com suas raízes no abandono da sã doutrina, vivendo o liberalismo e o miticismo. Então isso está acontecendo nas nossas igrejas. Se vocês descuidarem, pastores, professores de escola dominical, o inimigo entra, ultrapassa, dizendo que é Deus. E aparecem as pessoas que dizem que estão profetizando, que estão fazendo isso e aquilo, e quando chega, principalmente nas igrejas pequenas, elas querem tomar conta do culto. Elas acham que ali elas podem tudo. E aí, nós estamos vendo, por falta de congregar, esse declínio. E quando aparecem as pessoas, são pessoas que também não congregam, aparecem na igreja para dar seus shows. E aí, são membros que abandonaram aí a sã doutrina. E aí eles vivem o liberalismo, quer dizer, do meu jeito, eu tenho meu ministério, porque você não consegue entender meu ministério. É isso que diz para os pastores, que diz para os professores de escola dominical, você não consegue entender meu ministério. Não é assim, nós conseguimos entender o ministério de qualquer um, baseado na palavra de Deus, baseado na obediência. E aí entra o misticismo, que é aquela inclinação para acreditar em força sobrenatural. Em coisas que não tem nada a ver. Veja, o Maduro há tempo, para poder enganar o povo, disse que um passarinho, né, que o Hugo Chávez tinha falado através de um passarinho. E aí crentes vendo anjos em cima do altar, nas lâmpadas. Quer dizer, estão vendo um monte de morcego e estão dizendo que é coisa de Deus. Isso é misticismo. Isso é crença em forças sobrenaturais que não é força de Deus. Por quê? Porque eles abandonaram a fidelidade das Escrituras. Abandonaram. Deixaram a igreja. E a igreja não tem lutado contra a apostasia. E aí, isso tem marcado o início de um declínio ou até morte. Muitos crentes morrendo. Afasta. Irmão, não está vindo na igreja. Não, mas está em casa, estou trabalhando. Irmãos, o trabalho sempre está sendo hoje a grande desculpa para os crentes não ir na igreja. É que eu trabalho, eu sou diarista, faço várias diárias, é o meu serviço. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus jamais vai te dar algo para você não querer congregar. Então, se você não consegue congregar, ache ruim, pode até você dizer, não, pastor, o senhor está enganado e tal. Você tem que pedir a Deus algo que você possa, um trabalho que você possa estar na sua presença. Se você trabalha na hora do culto, você vai ter outra hora para adorar a Deus. Mas não deixando de colocar o reino de Deus em primeiro lugar. No top 2:2, fala da debilidade espiritual. A saúde espiritual do crente pode ser facilmente aferida pelo apreço que ele tem pela casa de Deus. É preciso gostar da casa de Deus. É preciso amar estar nos cultos, nas escolas dominical, nos cultos de ensino.
Mas aí se perde esse apreço, se perde aí esse desejo, e aí quando você vai aferir, você vê que o crente está em declínio espiritual. Sempre quando está longe da igreja, quando você não quer congregar, você passa por esse declínio. Então, normalmente, quando um crente esfria na fé, a primeira coisa que ele deixa é de congregar. Quando você vê o crente não congregando, pode ser o profeta, o que for e tal, ele está esfriando na fé. Pastores, abra o olho. Leve a palavra de Deus, doa quem doer. Para de dar só chazinho. Dá um chá amargo, ervas amargas, quer dizer, palavras com autoridade. Porque as pessoas estão se afastando, as pessoas estão tendo problema, porque elas não estão congregando. Então, quando falta os cultos, visivelmente, nós estamos vendo que ela está entrando pela apostasia, pois ela, quando ela começa a deixar de congregar, com facilidade, ela cai na fé, com facilidade, ela cede e esfria e morre na fé. É os dias que nós estamos vivendo. Muitos crentes, por qualquer motivo, têm deixado de congregar e não têm tido mais a alegria de estar no templo para cultuar ao Senhor e ser edificado pela comunhão com seus irmãos em Cristo. É tão gostoso, pastor, quando termina o culto, é que nós podemos saudar cada irmão, abraçá-los. Que bom que nós estivemos juntos, que bom que nós confraternizamos. A igreja está querendo caminhar como um mundo, sem Deus e sem comunhão. O 2.3 vai falar da morte espiritual. Hoje em dia, muitas igrejas locais transmitem seus cultos pela internet. Isso é uma realidade. Se você entrar num domingo ou outro dia, você vai ver quantas igrejas estão transmitindo. E a igreja torce para que tenha bastante gente assistindo. Não faça essa torcida. Torça para que cada um esteja em suas igrejas, independente se é a Assembleia de Deus ou se é outra igreja. É legal você ter audiência, mas essa audiência dos crentes que estão ficando em casa, os crentes ficando em casa, não estão gozando da comunhão que Jesus disse: com bom e com suave é. Olha o que diz o Salmo, que os irmãos vivem em comunhão. Como viver? Vamos viver em comunhão se estamos dentro da nossa casa assistindo todos os cultos, querendo dizer que prestamos culto que não prestamos pela internet. Então, essa inovação tem trazido benefícios? Tem. Tem pessoas que estão lá e que com dificuldade mesmo, mas também tem trazido mal, tem trazido malefício. Nós precisamos, como homem de Deus, entendermos e explicar de maneira correta, dizer para as pessoas que elas precisam congregar. Pois o que acontece? Qual é o mal? O mal é que muitos cristãos têm condições, têm carro, têm bicicleta e até a pé podem estar na igreja, mas eles dizem: hoje eu vou assistir o culto em casa. Nossas igrejas têm que trabalhar não só para ter audiência. O pastor se alegra com isso, a igreja que ele está transmitindo se alegra com isso. Hoje, nós na nossa live da igreja, nós tínhamos X de pessoas acompanhando o culto. Quantas dessas pessoas que estão nos acompanhando que estão morrendo? Morrendo porque poderia estar na sua igreja e está na sua casa. E estar nos cultos, em vez de assistir em casa, faz toda a diferença. O clima na igreja é outro. Passe, professores, professoras, liderança, passa para os seus subordinados.
que o clima na igreja é diferente. O clima na igreja é clima de comunhão. É clima de alegria, de unção. A reunião no culto mostra que a nossa fé cristã está sendo avivada, está sendo vivida da maneira que deve ser vivida, não assistindo pelas lives, que aí nos isola. A igreja não pode viver isoladamente. Então por isso que é necessário que estejamos juntos, porque isso acaba também se dando com um crente que deixa de congregar. Ele vai esfriando até apagar, ou seja, até morrer na fé. É isso, pastor, que você quer dos seus crentes? Muitos estão dizendo, pastor, a irmã fulana, pode comprar a live. A irmã fulana, ela é membro na igreja. A irmã fulana, eu estou assistindo em casa. E aí eu põe aquele joinha lá. O outro, eu estou assistindo em casa. O culto da comunhão está lá na igreja e os crentes, membros desta mesma igreja, estão em casa e dizendo, estou participando daquele casa. E está sendo louvado. Isso é reprovado. Reprove essas atitudes. A não ser por uma necessidade. Estou enfermo, mas estou acompanhando o meu culto. Da minha igreja, da minha casa. Estou enfermo, pastor. Não posso ir. Agora, tá bem? E aí liguei. Tá uma maravilha. Daqui eu estou assistindo o culto, tá uma maravilha. Irmãos, as inovações, não estou contra. Eu estou dizendo que traz benefício e traz malefício. Os cultos transmitidos pela internet. É ótimo. Mas se você não souber separar o que é bom e o que é ruim, os benefícios que ele traz e os malefícios, você passa a congregar em casa e você vai esfriar e você vai morrer. Você não terá contato com os irmãos para viver uma comunhão. Vamos para o último ponto. Dentro do objetivo, vou estar apresentando os benefícios de congregar. Estamos falando sobre congregar. O top 3, os benefícios de congregar. São muitos os benefícios que o crente desfruta ao congregar. Vamos ver algum? Adoração comunitária. Adoramos junto, que gostoso. Quando vê um crente cheio do Espírito Santo. Quando vê a igreja, no meu tempo falava a igreja pegando fogo. E nós ali na comunhão. A edificação mútua, quer dizer, a edificação um dos outros. E a saúde espiritual da igreja. Vamos estar vendo sobre isso. Então a adoração no Velho Testamento. Então quando nós encontramos com o Evangelho e o recebemos, é sempre através do contato com outras pessoas, criando um elo para que possamos, por nossa vez, compartilhar. É isso a adoração. É isso a adoração comunitária. O 3.2, edificação mútua. A edificação mútua dos membros da igreja ocorre por meio da comunhão, do ensino da palavra, da adoração, do exercício dos dons espirituais e ministerial. E isso acontece quando estamos juntos. Não acontece pelos cultos por internet. Então o apóstolo Paulo usou a metáfora do corpo para dizer que é no espaço físico que a igreja local, como o corpo de Cristo, se revela, né? E os relacionamentos e comunhão entre seus membros se consolidam. Então, não podemos viver isoladamente. Isoladamente não somos igreja, porque não formamos um corpo, entenda isso. Através dos cultos, das lives, não estou sendo contra, estou mostrando que traz benefício e malefício. Certo? Então, aqui, por exemplo, a escola dominical. Gostaria que as pessoas que me acompanham, através do meu ensino, tivessem desejo, fome de estar congregando na escola dominical com os outros irmãos. Isso é importante, a não ser que você esteja doente, ou você na tua igreja não tem escola dominical, mas se você pertence principalmente às Assembleias de Deus, tem escola dominical. Estude,
assista essa aula para te servir como base. E vá para a escola, vá congregar, vai sentir o calor humano dos irmãos em Cristo. 3.3, saúde espiritual. Congregar faz bem para a saúde espiritual do crente. E a saúde espiritual tem reflexo na vida da pessoa como um todo. Saúde espiritual. Não basta congregarmos. Devemos fazer de maneira certa. Façam as coisas de maneira certa. É muito importante, professores, professoras, lideranças, estarmos atentos, a fim de não incorrermos no erro dos crentes da igreja de Corinto, que Paulo censurou. Paulo censurou, está acontecendo isso nesses dias. Boatinha aqui, boatinha ali. E as pessoas ficam nervosas e guerreiam. Não sabe engolir calado, orar pelas pessoas que perseguem, orar por aqueles que estão murmurando, mas não alimentam a murmuração. E ali em Corinto estava alimentando, e Paulo disse: olha, quando você está se reunindo, parece que a coisa está piorando. Em vez de melhorar suas vidas, está piorando. Nossas igrejas está acontecendo que nós conheçamos o poder do sangue de Jesus, né? Para que nós possamos, quando reunir para melhora, para agradecer a Deus, para comunhão, e não para piora. Então devemos entender que o Senhor deseja que nós nos reunamos em sua gloriosa presença, a fim de que a nossa comunhão, fé, ânimo e a nossa unidade cada vez mais se fortaleça. Isso é importante para a igreja. Concluindo, somos chamados para servir na igreja local com o propósito de servir e edificar uns aos outros em amor, como o corpo de Cristo, que é estarmos juntos. Então, entenda, fomos chamados com o propósito de servirmos e edificar uns aos outros. É por isso que precisamos estarmos unidos e estarmos na igreja. Que Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de compartilhar, dar os seus likes, fazer seus comentários. E até a próxima aula, que é a aula de número 6. Vamos estar falando sobre a relevância da igreja de cumprir o seu papel na integração e discipulado agregador. Que Deus abençoe e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.